Beleza, gente, bora lá. A Europa e o velho mundo do Oeste. Em um período aproximadamente de 75 anos, a Europa não liderava o processo global de economia. Gente, como assim? Professor, não entendi. Olha só, vocês parar para pensar, se você fosse lembrar, você lembra que lá quem sempre comandou o mundo foi os europeus. Portugueses, ingleses, francês, certo? Eu falei português e espanhóis, certo? Sempre foram eles. Mas aí, principalmente, a partir da Segunda Guerra Mundial, os europeus meio que ficaram distantes do comando do mundo, certo? Desde o século XIII, o início do capitalismo e sua expansão ao redor do mundo são comandados por um grupo de países e regiões europeias. Certo? Como assim, professor, grupo de países? Por exemplo, aí, é, lá na Europa, lá, isso já falei para vocês, os conquistadores, os franceses, portugueses, espanhóis, holandeses, são pessoas aí que, tipo, que nos colonizaram, estavam aqui presentes no nosso Brasil, e é claro, tem seu valor aí na nossa história. E olha só, bem aqui, ó, com o movimento iniciado nas cidades e estados italianas, responsáveis pelo estabelecimento de uma forte rede comercial intra-europeia e com conexões com redes do Oriente Médio. Certo? Como assim? Você sabe, bem ali na Europa, na Itália, é muito próximo no norte da África, do Oriente Médio. E a partir dali da Itália, certo, gente? Os italianos, os europeus, tinham um certo controle, certo? E também ali na Itália, ele tinha ali uma posição privilegiada de todo o Mediterrâneo. Fazia blitz, fazia ali o seu pedágio, fazia o que bem queria. E é claro, pagando esse pedágio aí, eles ficaram extremamente ricos, certo? Você sabe disso. A grande diversidade linguística e étnica entre os europeus torna bem difícil a própria característica do indivíduo europeu. Na verdade, só podemos dizer que a Europa existe tomando com base dos critérios. Como eu falo para vocês, nós somos brasileiros. Por que nós somos brasileiros? Nós falamos o mesmo idioma, nós temos a mesma cultura, certo? E tudo isso aqui nós somos os brasileiros, falamos o mesmo idioma. Mas olha só, já os europeus não. Você tem, por exemplo, você pega, por exemplo, aí, os espanhóis. Perdão. Você pega o país Espanha. De lá, dentro do país Espanha, você também tem lá os catalães, certo? Os catalães, certo? Que não querem ser parte não querem ser parte da Espanha. Exemplo disso bem é o Clube de Futebol Barcelona, que tem lá como slogan do time, mais que um time, uma nação. Professor, como assim? Porque no passado, eles não eram reinos próximos, a Catalunha com a Espanha. Mas professor, por que hoje são? Por conta da política, gente. A política é uma coisa que sempre existiu, entendeu? Sempre esteve presente e, consequentemente, alguém, em algum período do tempo da história aí, disse: pera, vamos se juntar com eles ali para poder a gente tornar o nosso reino maior. Olha só, somente aqui por conta de dois fatores eu posso dizer que existe a história. Primeiro, meio físico. Segundo, bem aqui, os arranjos econômicos e políticos. Como assim meio físico? Que dão a essa península um caráter de unidade geográfica. Porque, olha só, gente, a Europa ela é meramente uma península da Ásia, certo? A Europa não é como, por exemplo, a África, que é separada, tem lá seu começo, meio e fim. A Europa também não é, por exemplo, como as Américas ou como a Oceania, certo, gente? Por isso que bem aí a Europa, no começo era um tanto complicada de se definir ela. Por conta do que, professor? Porque ela não tinha uma unidade geográfica, certo? Ela não tinha basicamente um começo, meio e um fim. Exemplo disso daí, que até a Rússia, ela tem uma parte europeia também, a Rússia, como também a Rússia também tem uma parte asiática, correto? Olha só, a história do desenvolvimento capitalista das sociedades dessa península, que deu origem à formação dos arranjos econômicos, políticos e regionais à cultura europeia. Por conta do que, gente?
A Europa sempre foi desenrolada a respeito da economia, certo? Foram os europeus que colonizaram boa parte do mundo, nossos usos e costumes são europeus, e, consequentemente, tudo isso acabou influenciando a nossa vida até hoje, certo? Por exemplo, o nosso idioma aqui que nós falamos, o português é oriundo do latim. Também aqui o nosso direito, os advogados, também é oriundo lá da ciência dos gregos. Aqui até a nossa própria política, entendeu? É oriunda lá dos gregos, ou seja, nós temos uma vida bem europeia mesmo, certo? Nós temos toda uma sociedade contemporânea que é bem voltada aos europeus. Bora lá, continuando. E bem aqui, ó, os dados geográficos, que é uma parte bem decoreba, certo? Mas que é bem importante a gente dar um pulo aqui, entendeu? Já passei por isso aqui para vocês em aula, certo? O relevo europeu. Só voltando bem aqui, gente, aqui um que eu sempre gosto de falar aqui em relação a esses rios aqui, ó. Rios importantes é o rio Volga, certo? Extremamente todo... Gente, perdão, todos os rios são importantes, mas o rio Volga, a meu ponto de vista, e o Tâmisa são os mais importantes. O rio Volga passa perto da Rússia, passa na Ucrânia, certo? Uma cidade importante, você pode pesquisar aí, é a cidade de Volgogrado. E o rio Tâmisa é o rio que passa lá na Inglaterra, correto? Olha só, o relevo europeu. No continente europeu prevalece as planícies. Elas estão presentes em quase todo o leste do centro europeu. Aqui, a área no continente é a planície russa, certo? Ou seja, eu tenho muitas planícies. E a planície russa é uma área também do continente, que se estende por quase todo o leste europeu, certo, gente? Para nós nos situarmos mais uma vez, quando eu falo aqui de leste europeu, eu estou falando aqui da parte pobre da Europa, certo? Eu tenho a Europa oriental, que é justamente aqui o leste europeu, e eu tenho a Europa ocidental, que é a Europa mais rica, certo? Como vocês estudaram comigo lá na divisão lá também dos capitalistas e dos socialistas. A Europa oriental era o quê? Era a socialista oriental. E a Europa ocidental era o quê? Era a capitalista, certo? Continuando. Na área central está localizada a planície germano-polonesa. Há também entre as planícies as cadeias montanhosas e os planaltos. Podemos destacar o maciço francês e o planalto central da Rússia. O planalto central russo. E bem aqui também as cadeias de montanha, gente. Bem aqui, ó, eu gosto de falar sempre aqui, ó, os montes escandinavos, certo? Os Alpes suíços, os Balcãs e bem aqui, ó, a cadeia do Cáucaso. Certo, gente? O Cáucaso aqui é uma área extremamente rica em petróleo, carvão mineral, certo? Essa combinação de Cáucaso mais o rio Volvo, Volvo não, gente. Volvo é Volgogrado, a cidade. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. É rio Volga. Rio Volga, que fica às margens da cidade. E onde tem lá a cidade de Volgogrado, certo? O rio Volga. Na Segunda Guerra Mundial, envenenaram esse rio os nazistas, com a intenção de expulsar os comunistas soviéticos, certo? Essa cidade de Volgogrado tinha o nome, inicialmente, no período da guerra, tinha o nome de Stalingrado, ou seja, a cidade de Stalin. Tanto Hitler queria ganhar ela, como também Stalin também não queria perder ela. Por isso que tem todo esse valor simbólico, gente. Tipo, e aí também muita gente aí acabou tendo a vida ceifada nessa cidade aí. Correto? Pois bem, gente, bora lá. Vegetação. A presença da vegetação de arbustos no sul da Europa, no extremo norte da região, no extremo norte da... A presença de vegetação de arbustos no sul da Europa. No extremo norte da região do Ártico, é mais comum a floresta de coníferas, a taiga. Por quê, gente? No norte da Europa, é cortada pelo Círculo Polar Ártico, ou seja, ela é muito frio. E já o sul é completamente oposto, certo? É mais quente. Tanto que é no sul
que se tem a plantação de olivas, certo? Também você tem também ali o comércio de vinhos, gente, certo? E também tem aí os bosques, aonde? Lá na Alemanha, teve a presença das bruxas, certo? Para quem gosta de série, gosta desses mistérios, lá na Alemanha tem essa questão dos bosques lá, e também dos contos nórdicos, gente. Vale ressaltar também. Bora lá, vamos pro clima. Predomina grande parte do continente europeu, principalmente na região central, certo? O clima temperado continental. Gente, é o seguinte, esse clima ele é ótimo para a gente viver. Como fala bem aqui, ele tem uma temperatura média aí, que oscila entre os 15 a 20 graus, claro. Época do ano tá menos e também tem época do ano que tá mais do que isso. Mas olha só, este clima é ótimo para se sobreviver, para se viver lá. Mas qual foi a dificuldade aí? Qual foi a dificuldade aí dos seres humaninhos bem aí? Lá é tão bom de se viver que eles abusaram também da mãe da natureza lá. E começaram a desmatar tudo. Professor, por conta do quê? Por conta da Revolução Industrial. Certo, gente? Tipo, vocês lembram lá, no tempo lá da Revolução Industrial, que as máquinas eram movidas a vapor. Certo? E sendo elas movidas a vapor, eles precisavam de quê? Precisavam de lenha. E onde que eles iam encontrar esta lenha? Cortando árvores. Certo, gente? E com isso aí a Europa perdeu o quê? Quase 99% de sua área total de mata nativa. Sério, gente. A Europa tem quase nada de mata nativa, gente, quase nada. O campo europeu. Olha só. O que eu falo aqui sobre o campo europeu, eu falo aqui sobre a respeito da agricultura. O setor agrícola da Europa é, em geral, altamente desenvolvido, particularmente na Europa Ocidental. É orientado pela Política Agrícola Comum, o PAC, cuja origem está no Tratado de Roma, de 57, que estabelece o mercado comum europeu nos passos fundamentais para a criação da União Europeia. Certo? Que também começou com o nome de Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Benelux. Bora lá. Cultiva-se o quê? Principalmente trigo, centeia e cevada, videira e cítricos. As principais criações de animais são de bovinos, suínos e aves. As três importantes regiões do continente são Nordeste, Mediterrânea, Central e Oriental. Central e Oriental é apenas uma região só. Com predomínio de campos de pastagem, grandes extensões de terras irrigadas no Nordeste. Aonde, professor, no Nordeste? Não estou conseguindo me situar. Na Alemanha, certo? Na Alemanha e na Polônia. Central e Oriental, com a produção agrícola irrigada. Da pecuária extensiva, onde predomina pequenas propriedades familiares. Holanda, França e Bélgica. Mediterrânea, com a produção de videiras, oliveiras e cítricos. Além da pecuária em pequenas propriedades. Aonde? Aqui, Itália, França, Espanha, é bem aqui mesmo no sul, bem aqui mesmo no sul, certo? As margens do mar Mediterrâneo, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje.